Olá, seja muito bem-vindo, telespectadores, internautas, à nossa TV Cidade SL. E hoje, no nosso programa Cidade Entrevista, estamos recebendo, com muita satisfação, com muito carinho, a Kelly Santos da Silva. Ela que é a enfermeira técnica responsável pelo Asilo São Vicente de Paulo, aqui em São Lourenço. Kelly, inicialmente, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Com muita satisfação acolhemos você para tratar aí de um assunto tão importante que é o asilo e também abordarmos aí esse tema que envolve a nossa terceira idade, né? Então seja muito bem-vinda. Pablo, muito obrigada, tá? Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e eu estou muito feliz, tá? Em nome da diretoria, com certeza eu agradeço também, porque é muito importante a gente divulgar o nosso trabalho lá no asilo. Com certeza. Queremos registrar também que o Zé Luiz estaria aqui, né? Mas infelizmente por motivos maiores não pôde. Ele não conseguiu vir. Né? Mas chega aí o nosso abraço a ele e a toda a diretoria. Bom, Kelly, inicialmente, né? Você é formada em enfermagem, se formou aqui em São Lourenço? Isso, aqui em São Lourenço, na Faculdade de São Lourenço. Ok. Bom, para situar os nossos telespectadores, né? O pessoal muitas vezes não sabe, o Asilo São Vicente existe aproximadamente quanto tempo? Você tem noção? O Pablo, então, eu tenho registros lá no asilo de 1962. Então, eu não sei dizer para você exatamente há quanto tempo. O asilo tem uma história, eu já ouvi vários relatos, mas eu ainda não consegui juntar um acervo da história do Asilo São Vicente de Paulo. Né, eu sei que ele fazia parte, que eram os vicentinos, né, que administravam na época o Asilo São Vicente, depois por algum motivo se separou e ficou só o Asilo São Vicente de Paulo. Então, já há muitos anos tem, né, o Asilo São Vicente de Paulo, mas que eu acompanho e consegui saber é só isso mesmo. Correto. E como que você começou a trabalhar na instituição? Ou seja, você se formou e logo foi pro asilo? Como que foi essa? Isso, eu fiz a faculdade, né, aqui, me formei. E logo que eu me formei, apareceu a oportunidade de ir para o Asilo São Vicente de Paulo. Eles estavam em busca de um responsável técnico para regularizar a parte de documentação do asilo, de alvará. E aí houve a indicação de uma amiga minha que soube e me informou. Eu fiz a entrevista, passei na entrevista e logo já comecei a trabalhar na entidade e já começar a colocar tudo que precisava em ordem lá. E deu certo. Que legal, excelente. E hoje lá são quantos internos? Hoje a gente está com 53 internos, entre idosos mesmo, acima de 60 anos, tudo direitinho. E a gente tem também algumas pessoas portadoras de deficiência mental que já estavam na entidade quando eu cheguei. E alguns deficientes físicos, são pessoas com menos idade, mas com problema físico e por vários motivos a família não teve condições de cuidar e levou para a gente lá na entidade e a gente acolheu. Certo, interessante. E me parece, pelo que a gente estava conversando, ali tem vocês conseguiram, né, através do apoio da diretoria, claro, a implantar uma nova filosofia, digamos assim, porque antes o que acontece? Para muitas pessoas hoje, a sociedade, a gente sabe que o idoso para muitos é um peso. Com certeza. Né? Então se achava que o asilo era um local de despejo, né? Por mais que a palavra seja pesada, mas infelizmente é uma realidade que existe. Isso mesmo. Né? A gente vê que assim, quando eu cheguei no asilo, eu peguei assim muitos internos sem família que estão até hoje, que eu não conheci. Eu não conheço uma pessoa da família. E até então a gente sabe que antigamente era assim, né? Botava o velhinho lá e simplesmente ia embora, sumia. Hoje a gente conseguiu mudar essa realidade. Hoje o asilo ele dá um suporte para a família. Você traz o seu idoso para mim, eu vou cuidar do seu idoso, mas você vai ter a responsabilidade de estar aqui comigo, acompanhando. Nós vamos te ligar, nós vamos precisar do seu apoio. Então, a gente conseguiu hoje fazer esse compromisso com as famílias. Então, o Asilo São Vicente de Paulo, não existe hoje nenhum idoso abandonado. Eu não aceito ninguém que chegue lá e fale, vou deixar e vou embora. Não, você vai se responsabilizar comigo que vai acompanhar.
né? Porque é muito fácil. É muito fácil você chegar num lugar e simplesmente deixar lá e ir embora. Ah, tá aqui, ó, vou deixar aqui meu cartão do benefício, meu salário e sumir. Não aceito, não posso permitir. Então, a gente faz tem um documento pronto na entidade, a gente, antes, já na avaliação de internação, a gente conversa com a família. É claro que a gente tem os idosos que vão porque precisam ir. Sim. São aqueles que o CRAS encaminha, o CREAS, ou os amigos que indicam, né? Porque tá sozinho, não tem ninguém. Então, nós vamos acolher esse idoso, claro que vamos acolher, e ele vai ser responsável por si. Mas fora isso, não tem mais isso, né? Entendi. O asilo hoje, ele ajuda a família a cuidar do idoso, né? Então, a gente tem famílias hoje lá que realmente a família não tinha como cuidar. Olha, Kelly, não dá, não consigo, preciso dar um banho, não sei como fazer. São pessoas que realmente precisam de cuidados 24 horas. Então, a gente hoje acolhe com essa condição. Ou seja, se tornou assim uma espécie de colaboração mútua. Exatamente. Se colaborar com a entidade, nós vamos cuidar para você. Se você falar, não vou conseguir fazer isso, então nós não vamos acolher o seu idoso, porque nós precisamos desse apoio. Correto. Nossa entidade é uma entidade que precisa de ajuda, né? Então, olha, Kelly, eu posso ajudar indo lá tocar uma música. Kelly, eu posso ajudar, eu tenho um amigo que faz um trabalho assim. Kelly, eu vou fazer uma campanha para arrecadar isso para o asilo. Porque aquela família, ela tem que entender que ela precisa estar com a gente. Ela precisa nos ajudar. Ela também Entendeu? é responsável. Ela é responsável pelo seu idoso, né? Então, hoje nós trabalhamos dessa forma. E desses 50 e poucos aí internos, são homens e mulheres, né? Claro, Isso. cada um em suas alas respectivas, né? E a maioria, existem casos, por exemplo, de internos que são de outras cidades, o asilo recebe internos de outras cidades, ou se restringe somente ao município, a São Lourenço? Não, nós temos internos de várias cidades. Inclusive uma de estar um tanto longe, né, do Rio Grande do Sul. Nossa. Né, a dona Isaura, ela tem 93 anos, totalmente lúcida, orientada, e acabou que o sobrinho, num passeio, falou, olha, tia, eu acho que São Lourenço é o lugar ideal, sozinha, eu gostaria que a senhora fosse. Ela veio, né, para São Lourenço, amor e adorou ficar. Olha. Né? Então, e é que eu te falei, cada caso é um caso. Eu tenho internos do Rio, eu tenho internos de São Paulo, eu tenho internos assim de São Lourenço, e a gente avalia a situação. Né? A gente vê a condição. Não quer dizer que eu não vou aceitar porque não mora na cidade, eu não vou aceitar. Não, sabe, se assim, é uma coisa até de coração. A gente vai lá, escuta a história do idoso e a família, olha, eu não consigo, eu não posso. A gente tem a Vera. A Vera estava morando com a irmã de 90 anos também. Aí teve Alzheimer, a irmã de 90 não conseguia cuidar. Como que eu não vou acolher uma pessoa dessa? Gera uma né? dificuldade grande. Então, e graças a Deus que aí uma prima, porque tem esse caso também, a família precisa, olha, eu tô vendo que o idoso tá ali, tá sofrendo, tá sozinho, tá correndo risco de vida, eu não vou fazer nada. Tem que alguém fazer alguma coisa. E aí chega uma hora que o asilo se torna importante, né? Eu não posso deixar um idoso morrer, porque eu negligenciei, eu como ser humano, eu deixei de prestar ajuda. E às vezes colocar no asilo é a ajuda que ele precisa, né? Sim, porque às vezes a família não tem aquela estrutura, não tem aquele... para poder dar o tratamento, o apoio que ele precisa. E nós estamos ali para isso hoje. Agora, a título assim também de curiosidade, claro. Para manter, por exemplo, nós sabemos que para manter uma pessoa despende recursos, né, principalmente financeiros, né, além de material, alimentício e tal. A família é chamada a colaborar com algum valor para manter o interno ali? Como que é essa questão? A parte financeira do asilo é o seguinte, nós, quando internamos, o idoso ele tem que ter o salário, o benefício dele. Se for um salário, ele vai ficar, se for 5, fica para a entidade. Por quê? O que ganha um salário vai ser compensado com aquele que ganha um pouco mais. Para que os dois tenham o mesmo atendimento. Eu não posso priorizar um atendimento para o idoso que ganha 3, 4 salários. Sim, entendi. Então, aquele que ganha um salário é tudo em comum. Igual. Porém, o asilo tem um gasto, o idoso ele tem um gasto muito alto.
né? Um gasto é fralda, são medicamentos, né? É a alimentação, porque lá no asilo a gente são 6 refeições diárias, mais a medicação, uma folha de pagamento numa equipe de 17 funcionários. Isso tudo gera um gasto muito alto. Sim, com certeza. Então, a gente tem que ficar atento até a isso. É claro que ainda existem os casos que a diretoria é movida pelo coração. Aí chega lá no asilo aquele idoso que não tem salário, não tem benefício, está na rua, está abandonado, não tem, passando fome e vai pedir ajuda. Como que a gente nega? Com certeza, não tem então, como. eu tenho no asilo casos desses. Então, a gente, o que custa? Será que é muito difícil para você? Não é difícil. Eu negar uma comida, uma roupa, um canto quentinho? Não, eu vou trazer para o asilo. E quando chegar a hora de fazer aposentadoria, de pedir um benefício, a gente corre atrás. Então, ainda tem esses casos. Eu tenho o caso do idoso que chega lá com empréstimo no benefício. Porque alguém fez um empréstimo, para que fazer? Sabe? Um salário é muito pouco, a gente já sabe que é. Sabe, eu tenho gente que vai lá e paga 3 salários e estão assim, nossa, graças a Deus, não, eu tenho condições, eu quero ajudar com mais, porque eu sei o tanto que gasta. E é um princípio interessante, porque independente de crença, esse é o princípio cristão. Exatamente, é verdade. Porque lá na Bíblia se fala, né, que os primeiros cristãos eles tinham tudo em comum. Isso. Aqueles que tinham mais colaboravam com os que tinham menos, traziam todos os seus bens aos apóstolos, mas ali se tornava tudo em comum. Exatamente. Não é? Ou seja, todos recebiam exatamente a mesma fração, o mesmo tratamento, a mesma ajuda. Então, realmente é um princípio cristão isso, é muito válido. Né? E também é justo, né? Porque se você, por exemplo, trata um diferente do outro, porque esse aqui tem mais, aqui tem menos, então quer dizer, ia ficar uma coisa totalmente desigual. Exatamente. Não é? Não dá. E dentro ainda desse assunto, hoje, por exemplo, a instituição, o asilo, tem você, que é a enfermeira responsável, né, tudo. E fora isso, você tem quantos ali colaboradores, tem quantos funcionários a mais? Eu tenho hoje 17 funcionários, né? Entre técnicos de enfermagem, cuidadores, cozinheira, serviços gerais, a lavadeira, né? Todos profissionais, assim, bem remunerados, com pagamento em dia, conta, tudo. O asilo não deve nada a ninguém. O asilo São Vicente de Paulo hoje, apesar da construção da lavanderia, que foi um grande fato, assim, uma coisa maravilhosa para o asilo, é um sonho. O asilo não deve nada a ninguém. A diretoria do asilo, ela consegue fazer a parte financeira do asilo, assim, muito, exato. Equilibrado. É equilibrado, aquilo que entra é aquilo que sai. Nós não esbanjamos, nós não brincamos com isso, porque a gente sabe que se a gente fizer um mês atrasar o pagamento, vira uma bola de neve, a gente não vai conseguir colocar em dia aquilo. É verdade. Entendeu? Então, as doações que entram no asilo, assim, é uma coisa até parece assim de Deus, sabe? E a gente, graças a Deus, não fechamos o mês no vermelho. Mas o que entra é o que sai, sabe? Então, assim, pagamos as contas, pagamos folhas de pagamento. Às vezes tem um evento novo que a gente precisa fazer uma troca, fazer isso. Então, vamos fazer campanha. Né? É o que eu te falei a respeito das doações, as campanhas que eu faço quando eu peço na internet. Vamos fazer a campanha do arroz. Não quer dizer que o asilo não tem arroz. Eu não vou permitir que não tenha arroz no asilo. Isso, é uma prevenção. É uma prevenção. Lá na minha despensa vai ter 5 pacotes, mas vai ter. Entendeu? Então, mas eu preciso estocar mais. Então, eu vou fazer o pedido. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, não tem arroz no asilo. Chegam lá apavorados com 2 sacolas de arroz ou da campanha que eu faço. Aqui eu trouxe, eu fiquei preocupada, porque achei que os velhinhos não iam ter comida. E não é dessa forma. Não. Na verdade, eles não vão ficar sem o que comer, a medicação, a diretoria não permite isso, eu não aceito isso. Né? Eu corro atrás mesmo, eu peço muito. Meu chefe fala assim, não conversa com a Kelly porque ela pede mais que filho de cego. O tempo inteiro. Mas é por uma boa causa. E já conquistou muita coisa, né? Graças a Deus. Seus pedidos já conquistaram muita coisa. Já deu muito certo. E nós vamos conversar exatamente sobre isso depois dos comerciais. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. E na volta, nós vamos falar sobre muitas conquistas, né, que o asilo adquiriu. Conquistas para maior conforto, né, dos internos que ali estão. E vamos falar também sobre os desafios, as dificuldades que a instituição tem. E sobre como a população
pode, né, e de certa forma deve ajudar, né, porque afinal de contas é uma instituição que beneficia, assim como outras instituições, outros asilos, traz benefícios para a própria cidade, para a própria sociedade. Nós voltamos daqui a pouco, Cidade Entrevista. Agora, em São Lourenço, HD Sat, antenas e eletrônicos, serviços de Xerox, Lan House, acessórios de informática em geral, venda, instalação e manutenção de antenas e computadores. HD Sat, antenas e eletrônicos, em São Lourenço. Olá, sou Geraldo Nery, sou terapeuta e estou aqui para falar com você. Você que tem depressão, pânico, medos, fobias e muitos sintomas também dessas doenças, que na terapia eu posso ajudar você a se manter em controle. Um abraço para você e procure ajuda. Nós podemos ajudar você. Olá, telespectadores e internautas, retornamos agora com o segundo bloco, recebendo hoje aqui com muita satisfação a Kelly Santos da Silva, ela que é enfermeira técnica responsável pelo Asilo São Vicente de Paulo, uma instituição que, né, pelo menos pelos registros, há mais de 50 anos, abriga os idosos que estão, né, em situação de risco, oferece aquela ajuda tão necessária à nossa sociedade. Bom, Kelly, no primeiro bloco nós fizemos aí uma geral sobre a instituição, sobre a sua chegada lá na instituição, os funcionários que trabalham e tudo mais. Agora nós sabemos que uma instituição que trabalha com idosos, né, e que muitas vezes a família não tem condição, e o idoso por si mesmo, né, ele tem uma grande despesa, é como uma criança, não é? E nós sabemos que, assim como tem as despesas, os desafios de uma instituição como essa devem ser muito grandes também, né? E um fato que a gente estava conversando, que é muito, digamos assim, pontual, seria principalmente com relação à contratação de profissionais especializados, né? Por exemplo, na visita de ontem lá na casa, você havia nos relatado que nessa semana o asilo sofreu uma multa de um conselho do governo federal aí, que agora me falha a memória, mas a multa foi aplicada justamente porque o asilo não conta em seu quadro de funcionários com um nutricionista, né? Esse é um desafio além de outros. Isso, então, só corrigindo, não foi essa semana o conselho, não. Foi ano passado. Ah, tá. Isso, foi uma fiscal e ela simplesmente chegou, olha, quem é o nutricionista? Infelizmente, o asilo ele não tem condições de fazer essas contratações. Uhum. Com muita dificuldade, nós já pagamos os profissionais, né, que a gente tem hoje, enfermeira, os técnicos. Então, e aí ela foi e aplicou essa multa por conta de não termos o profissional nutricionista. Eu expliquei que o asilo não tinha condições de pagar o profissional, infelizmente. É claro que nós, ali do asilo, eu gostaria que tivesse um fisioterapeuta do asilo, gostaria que tivesse né, o nutricionista, o farmacêutico, que agora também é mais uma situação que a gente vai enfrentar. Só que o asilo ele não tem dinheiro para isso. Nós não temos financeiramente condições de fazer as contratações. E eles não entenderam e aplicaram a multa. Né? Então, a gente ainda não conseguiu recorrer dessa multa, provavelmente vamos ter que pagar a multa, entendeu? Uhum. Isso é lamentável, né? O Brasil, infelizmente, agora tem que abrir um parênteses, não tem como, porque além da questão do nutricionista, um outro profissional que também está sendo exigido lá é o farmacêutico,
também. Isso. Porque nós ali, o que acontece? Existe a Secretaria Municipal de Saúde, ela cede um fisioterapeuta. Né? O fisioterapeuta, ele vai no asilo 1 hora, uma vez na semana. Então, assim, aí você já Pouco, pensa, né? é muito pouco. É pouquíssimo. É pouquíssimo, porque o idoso, ele precisa da fisioterapia. É importante para caminhar, para ajudar, e a gente só tem isso. Só que, assim, a gente nem reclama, porque, assim, e se tiram? Então, vamos Pior. ficar, é pior. Né? Então, a gente tem esse fisioterapeuta, e agora nós lá do asilo, a gente costumava comprar medicamentos direto da distribuidora, com preço muito menor. Sim. Né? O que ajudava muito a entidade. E fomos proibidos de comprar porque não temos um farmacêutico na entidade. Também um órgão federal proibiu. Foi uma norma. Na verdade, foi uma norma assim, lá das distribuidoras, eu não sei bem o que aconteceu. Eu sei que eles falaram, olha, para asilos e entidades só pode ser vendido com o farmacêutico responsável. O asilo não tem condições de pagar um profissional também. Então, a gente está buscando com a Secretaria de Saúde ver se consegue uma parceria lá para liberação do farmacêutico, tá? Mas tudo é muito difícil, tudo é muito burocrático. Imagino. E aí, agora a gente vai esperar. Por enquanto, a gente continua comprando medicamentos na farmácia, né? Comum, tudo certinho, para eles não ficarem sem as doações. Mas, infelizmente, isso atrapalha o asilo. É um gasto maior. Com certeza. E esse gasto, se economizado, poderia ser aplicado em outra área. Exatamente. Por exemplo, só a título de curiosidade, eu acho que não tem que falar mesmo, é público. A multa que vocês receberam por não ter um nutricionista foi na faixa de quanto, mais ou menos? Pode falar. R$ 1.660. Esse seria um valor que, sem dúvida, se estivesse em caixa, você poderia comprar fraldas. Fraldas geriátricas, que é um gasto alto do asilo. A gente ganha fralda, claro, a comunidade manda fralda. Eu peço ajuda, eles me mandam. Só que ainda assim, eu preciso comprar. É pouco. Foi como eu te expliquei lá no asilo. Eu preciso trocar. Idoso faz muito xixi mesmo, tem que trocar mesmo. Né? Eu não vou deixar de fazer uma troca de fralda, economizar na minha fralda ali, sendo que aquilo vai me causar um transtorno maior. Vai fazer uma assadura, Com certeza. ou vou perder o meu colchão. Não, então nós vamos fazer a troca. Então o asilo tem essa despesa alta com a fralda geriátrica, né? E foi onde a gente consegue, eu faço as campanhas e peço, chega no asilo, né? Mas é um valor R$ 1.600 de fralda, praticamente seguraria o meu mês ali das fraldas. Então, é lamentável, porque infelizmente, o que nós reparamos, né? O governo, infelizmente, nós estamos num país que vive hoje uma das piores crises de sua história. E, em parte, essa crise é gerada justamente por quê? Porque aquele dinheiro que o governo poderia ajudar entidades que colaboram com o próprio país, esse dinheiro é subtraído através de corrupção, através de desvios absurdos, vergonhosos. E esse governo, me desculpe, imoral, né? Eu falo governo, não estou me referindo ao presidente específico que está aí. Eu estou me dizendo ao sistema. Né? O sistema político no Brasil hoje é imoral. Por quê? Porque, em nome de uma corrupção, o governo que deveria assistir o cidadão, assistir as instituições que prestam serviço para o cidadão, ele justamente subtrai e ainda vem, de forma descabida, querer que uma instituição filantrópica, que não tem condições, não tem aquela renda própria, né, digamos assim, cotidianamente, é diferente de uma empresa, onde o dinheiro entra toda hora, tem a fonte fixa de renda. Uma instituição filantrópica como o asilo não tem condição de gerar esse próprio dinheiro, vive de doações, né? E o governo não ajuda e tira o pouco que entra. É um absurdo, não é? Então que se mude a legislação para se dar mais autonomia para que a instituição possa então contratar os profissionais que o governo exige. Não é? Me desculpe, mas infelizmente é isso que acontece. E, Kelly, com relação também a isso, vocês também têm a necessidade, além do nutricionista e do farmacêutico, quer dizer, tem a parte da fisioterapia, não é? E como que é a questão, por exemplo, da manutenção dos serviços? Porque eu vi lá, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, vocês têm uma lavanderia que hoje, graças a Deus, foi modernizada. Vocês têm hoje uma estrutura que depende, por exemplo, de uma manutenção elétrica, lá tem elevador, tem essas coisas. Como que é feito isso aí também?
Vocês têm voluntários para isso? Ou precisa também de, muitas vezes... Não, a gente não tem ainda voluntários para isso. O asilo, ele paga, né? Essa manutenção diária é paga. Com a construção da lavanderia, nós tivemos voluntários maravilhosos. Pessoas que vestiram a camisa do asilo e me ajudaram, né? Ajudaram o asilo, a diretoria, o São Vicente, tudo. Eu, assim, pedi muito e a gente conseguiu. E teve muitos voluntários, graças a Deus, engenheiros, a parte elétrica, né, de engenharia, a gente teve o Adail, ele foi lá, teve o Moisés, engenheiro elétrico, fez um trabalho maravilhoso, não cobrou nada da gente. Então, assim, e eles sonharam junto comigo e com a diretoria essa lavanderia, e quando houve a possibilidade da construção da lavanderia, eu falei, nossa, é agora. E o Zé Luiz, calma, eu falei, não, chefe, é agora, porque a lavanderia, ela foi construída, claro que teve um maquinário de 100 mil reais, né, aproximadamente 100 mil reais, essa lavanderia. E o asilo não tinha possibilidade de sonhar uma lavanderia, porque de onde se tira 100 mil reais para comprar maquinário? Você não tem nem como contratar um nutricionista. Não tem como pagar um nutricionista. Foi quando, vou te contar sobre essa história já aproveitando, que... o asilo andou em dia, cadastrou, tem certificado, tem alvará, nós começamos a pleitear uma verba do Estado, né, e o deputado fez a indicação, né, o Tibério fez a indicação e saiu o valor do maquinário. E eu falei, Zé Luiz, saiu o dinheiro do maquinário, vamos comprar o maquinário. Ele, não tem dinheiro para fazer lavanderia. Eu falei, não, nós não vamos devolver o dinheiro. Aí a gente entrou já naquela discussão falei, não, vamos fazer campanha, e eu sou muito eufórica, muito agitada com essas coisas, e ele, ai, Kelly, não sei. E a gente começou a pedir ajuda, e aí ele, vamos tentar, porque o Zé Luiz, ele é muito responsável com a parte financeira. Ele sabe até onde dá para ir e onde tem que parar. Então ele me liga, Kelly, parou, não podemos fazer nada. Kelly, dá para fazer alguma coisa. E aí onde a gente tem consegui, aí foi chegando uma coisinha de material de construção ali, outra coisinha ali, e ele, não, mas isso ainda não dá, precisa da estrutura, ferragem, né, que é uma coisa cara, cimento. Eu falei, não posso, e eu tava assim agoniada, porque eu tava preocupada dele devolver o dinheiro pro Estado, e eu não queria abrir mão do dinheiro, e ele falou, não, vamos com calma. E aí uma amiga nossa, é uma parceira do asilo que mora no Rio de Janeiro, e eu liguei para ela e contei a situação. E ela assim, ai, Kelly, o que a gente pode fazer? Né? Uma alma maravilhosa, né? A Fátima. E ela, vamos fazer. Aí falei de manhã e quando foi à tarde, ela, Kelly, liga para o presidente, vamos fazer a lavanderia, porque eu vou doar para vocês, eu e meus parceiros, toda a parte de ferragem e cimento. Se é o que faltava, vamos fazer a lavanderia. E aí começou o sonho a se tornar assim, uma realidade. Aquilo começou a chegar próximo do asilo. E você falando do governo, né? A gente sobrou um dinheiro do maquinário, porque rendeu juros, né? Aí eu falei, nossa, vai sobrar um dinheirinho para nós, né? Opa, vamos pagar um pouquinho da mão de obra que foi paga pelo asilo. A gente teve que devolver o dinheiro para o Estado. Gente. Nós não podemos ficar nem com o restante que sobrou, né? Que absurdo. Infelizmente. E esse sonho se tornou realidade. Não quer dizer que o asilo hoje, nossa, o asilo São Vicente tem uma lavanderia, tem, maravilhosa. Mas a gente só consegue trabalhar hoje se as pessoas nos ajudarem. Então foi através de ajuda, das pessoas falar, nossa, vamos lá, vamos ajudar, vamos... E hoje eu acredito que nenhum hotel na minha cidade tem a lavanderia que o asilo tem. Não, ela é maravilhosa, maravilhosa, ela é coisa de primeiro mundo. Então, assim, temos a lavanderia, ganhamos agora a doação do Provida, que entrou para o asilo, que é uma cozinha industrial, já está chegando os equipamentos. Tudo isso é possível porque nós trabalhamos muito, né? Eu te falei do meu trabalho, do trabalho do Zé Luiz. Trabalhamos muito e a comunidade nos ajuda. Se a comunidade não me ajudasse com a lavanderia, não seria um sonho impossível. Entendeu? Então, eu preciso que a comunidade me ajude. Quando eu faço as campanhas que eu publico na minha página, na rede, ou venho aqui fazer uma entrevista, ou nós vamos e vamos pedindo, né? É porque eu sei que se eu fizer esse trabalho e a comunidade me ajuda, eu vou conseguir novos sonhos. Foi o que eu te falei. Hoje, eu preparo o asilo, de repente, para o meu futuro.
Sim. Né? Foi o que eu te falei, a gente não sabe o dia de amanhã. É o que o asilo hoje, é o que a gente faz lá, esse trabalho que o asilo faz, a diretoria faz, pensando nisso. Eu tenho que dar dignidade para um idoso. É o mínimo, né? É o mínimo. E outra, é o que eu te falei, a minha equipe, ela é uma equipe diferenciada. Nós fazemos treinamentos ali e a pessoa só trabalha comigo se ela tiver o dom para cuidar do idoso, para oferecer amor para ele. Porque, como eu te falei, ali é o último lugar. E, às vezes, a nossa equipe, a pessoa que está ali do lado, é a última pessoa que vê, é da gente que ganha o último abraço. Né? Então, assim, o Asilo São Vicente hoje está com uma equipe totalmente preparada, né, para cuidar dos idosos, para dar amor para esses idosos. Nós somos uma família, não diferenciamos, não tratamos aquele idoso como um paciente, ele é uma parte da nossa família. Graças a Deus eu consigo fazer com que a minha equipe aprenda e entenda isso. Né? A gente tem voluntários que hoje, assim, eu agradeço a Deus todos os dias. Nós temos, né, a Cristina, que, né, por intermédio dela e da Dalva, eu tô aqui com você. O Dr. Leonardo, ele é médico voluntário do asilo, ele não ganha R$1 para atender o asilo 2 vezes na semana, se precisar. Uma vez na semana, se precisar. Então, o asilo hoje, assim, todos os problemas que eu tinha com relação à saúde dos internos, tudo era muito difícil. Né? Eu te expliquei como que ele foi parar lá e como que ele chegou, né? E ele se tornou um grande parceiro do asilo e junto ele trouxe a família dele. Então foi através dele que a gente conheceu a Cristina, que vestiu a camisa do asilo. A Dalva já tem muitos anos que está no asilo, que é uma voluntária do asilo, faz as festas do asilo. Né? Tem pessoas ali que eu não consigo nem citar o nome, são muitas pessoas que nos ajudam ali diariamente, que a gente consegue fazer uma ligação, mas a Dalva é muito especial para o asilo, né? Nós contamos com ela sempre, não posso deixar de falar dela. O Dr. Leonardo é indispensável para o nosso asilo. E eu falo para ele, a gente fala para ele, olha, o seu passe, ele é aqui do asilo, não tem passe para ir para outro, é exclusivo. Então, e atende muito bem, tem muito amor pelos internos. E a Cristina, o Dr. Dirceu, eles sempre vão lá, faz uma visita, né? A Cristina ajuda nós nas campanhas. Então, são pessoas que conhecem o nosso trabalho e sabem que é um trabalho sério. Com certeza. Sabe que a gente tem um diferencial ali, que a gente oferece amor para eles, né? Então, assim, eu tenho muito que agradecer a eles, principalmente por esse trabalho que eles fazem ali junto comigo. Com certeza. E nós já vamos encaminhando, infelizmente, para o final, né? Mas eu também quero mandar um grande abraço para a Dalva, né? Conversei com ela também, ela é apaixonada pelo que faz ali, a gente vê, né? Também para o Dr. Leonardo e a Cristina, enfim, todos que formam essa grande família. Agora, Kelly, por exemplo, o asilo precisa periodicamente, permanentemente, da ajuda da comunidade, né? E como que as pessoas fazem, por exemplo, você tocou num assunto muito interessante. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não tenho, às vezes, condições de colaborar com um grande volume de mantimento. Gente, um pacote de arroz. Né? Isso. São Lourenço tem quantos mil habitantes? Então vamos supor que, não precisa ser a totalidade dos habitantes de São Lourenço, mas suponhamos que 10 pessoas, cada uma doe um pacote de arroz. Suponhamos que mais 5 pessoas, ou 10, cada uma doe um pacote de feijão, e mais um tanto de pessoas um pacote de macarrão. Não fica pesado para ninguém. Né? Todos podem fazer isso. Então, vocês também aceitam ajuda financeira também? Isso, aceitamos. Né? Existe a conta, nós vamos gerar aqui o número da conta. Tem a conta do asilo para depósito. Né? E a ajuda, ela é sempre bem-vinda. De repente, eu não tenho condições de doar o que o asilo está pedindo, ou mas eu sei fazer um cabelo, eu sei cortar uma unha, eu sei tocar um violão, sei tocar um violão, um artesanato. Kelly, eu não sei fazer nada, mas eu adoro bater papo. Vai lá. Com certeza. Sabe, ali é uma lição de vida para todo mundo. Eles adoram bater papo, viu, gente? Eles adoram. A gente conversa bastante lá. Então, quem quiser ajudar nosso asilo, né? O que é a minha prioridade na instituição hoje? É fraldas geriátricas de tamanho G, né? Ou extra G, que é o que a gente mais usa. Quer mandar uma cesta básica, quer mandar alimento. Então, encaminha para a entidade, pode ligar lá, né? Se for uma quantidade assim, maior, a gente pode buscar o leite, o biscoito,
né? Aquele biscoito Maria, creme cracker, isso ajuda muito, né? Porque eles tomam um chá todos os dias, às 10 horas. Então, assim, alimento, fralda geriátrica, o material de limpeza que é indispensável, que a gente precisa muito do material de limpeza também, pode estar encaminhando para o asilo. Kelly, estou aqui no centro, não tenho como pegar. A gente tem o Zé Luiz lá na loja, né, que ele é faz parte da diretoria. Deixa ali na loja, que assim que eu tiver com o carro do asilo, né, a gente passa ali na loja dele e já leva para o asilo. Porque às vezes na correria a pessoa não consegue levar no asilo, então pode deixar ali que a gente pega. A loja do Zé Luiz vai ganhar aqui um merchan gratuito. Faz um merchan pro meu chefe. A loja dele é a Girassol. É a Girassol de Enxovais, né? Ali próximo ali a loja 100. Já fizemos outro merchan também. Merchan. Mas enfim, quem puder fazer então a sua doação, ou ali na loja Girassol, que é do Zé Luiz, ou então se puder doar diretamente indo ali no asilo, ou dependendo também, eles vão captar, né? Os produtos ali que forem doados. E se você também quiser colaborar através de doação financeira, né? Novamente, o número está sendo gerado aí no rodapé. E, enfim, nós esperamos, Kelly, que a comunidade, através dessa entrevista, se mobilize, né? Se sensibilize. E o importante é que todos participem, né? Não vai todo mundo ajudando um pouquinho, não pesa. Vamos conseguir, né? As novas obras, Exato. Os sonhos do Com asilo. certeza vão conseguir, sim. Certeza. Eu tive lá, a lavanderia deles é fantástica. Agora está sendo montada o projeto da cozinha industrial, que também é muito bom, né? E a estrutura, enfim, a tendência eu acho que é só crescer e vai crescer sim, com certeza. Eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho, falando do meu asilo, falando da minha diretoria e, né, falando das pessoas que trabalham comigo, que é uma equipe maravilhosa de funcionários e dos voluntários também. E dizer que o asilo está à disposição das pessoas que quiserem conhecer. As visitas são todos os dias, de 1 às 4 da tarde. Quem tiver interesse em conhecer a entidade, saber do trabalho que a gente faz ali no asilo, pode ir lá e fazer a visita e nos procurar. E dizer também para as pessoas que os sonhos do asilo eles continuam, né? A gente ainda tem a intenção de construir uma ala nova, fazer uma capela nova, né? E fazer uma área de lazer para eles. Então, que as pessoas nos ajudem, porque cada ajuda que chegar ali no asilo é um tijolinho que eu vou estar ali na minha nova obra, que a gente quer fazer, se Deus quiser, e agradecer a comunidade, né? Que eu sei que às vezes eu publico uma coisinha ou outra e vai chegando, às vezes, um pouquinho, daqui a pouco eu tenho que falar, gente, obrigada, não precisa mais. E graças a Deus é assim que a gente vive ali. Maravilha. Nós agradecemos também. Novamente, um abraço lá pro Zé Luiz. Mando. E é isso aí, pessoal. Esperamos que esse programa tenha sido de bastante utilidade para você que não conhecia o trabalho do asilo e através da entrevista dela e das imagens veio a conhecer, pode ajudar. E a sociedade é isso. Como diz lá na Bíblia, né, os cristãos tinham tudo em comum e não havia necessitados entre eles. Então esperamos que você tenha uma excelente semana, tenha um excelente, se for uma boa noite, um bom dia. Nós nos encontramos no próximo Cidade Entrevista.